Olá, seja muito bem-vindo ao Garou. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o arco gótico americano da fase do Alan Moore e Monstro do Pântano e de sua provocação sobre o fracasso do experimento norte-americano como sociedade. Começaremos esse vídeo lendo a página 58 da história Bichos Papões, da saga do Monstro do Pântano, onde temos o seguinte pensamento de nosso protagonista. Outro monstro morto? Quantos mais? Quantos mais, até este país ter seus pesadelos escorraçados? Constantine me conduziu por terras ruins, prometendo conhecimento, mas entregando apenas horrores. Horrores que não podem ser enterrados, esquecidos ou deixados para trás. Haverá algum padrão que eu deva seguir nesse insano desfile de atrocidades? Ou alguma verdade a ser adivinhada pela leitura das vísceras da América? Parece inviável. Minha leitura para impor uma estrutura de significados sobre a loucura que conturba por dentro o continente, o mundo. Mas hoje olhei, dentro dos olhos de um homem, e vi de relance um abismo, que receio não ter fundo. Afinal, que pesadelos são esses que precisam ser escorraçados? O que se esconde de forma tão profunda nas vísceras da América? Seria um abismo sem fundo e sem salvação? Bom, vamos ver umas coisinhas antes. Em 2019, a historiadora americana Jill Lepore, que também é autora do premiado A História Secreta da Mulher Maravilha, lançou o livro Estas Verdades, que se presta a discutir a história e as contradições dos Estados Unidos da América, desde sua colonização em 1492. O título do livro é fruto das 3 ideias fundamentais que estão presentes na Declaração de Independência dos Estados Unidos e que teve o trecho abaixo escrito por Thomas Jefferson. Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Lepore vai analisar a história americana à luz dos pilares da igualdade política, dos direitos naturais e da soberania do povo, para questionar se a história e o desenvolvimento dos Estados Unidos comprovam ou desmentem estas verdades autoevidentes. A essa altura, você já deve estar se perguntando por que estou falando desse livro e da Declaração de Independência dos Estados Unidos, certo? A resposta é justamente porque Alan Moore seguiu a mesma ideia de Lepore ao tentar desvendar as raízes da sociedade americana, se perguntando também se essas verdades da Declaração de Independência se mostraram reais. Porém, enquanto Lepore investigou mais de 500 anos em um calhamaço de mais de 1000 páginas, Moore foi por outro caminho, tentando ser mais sutil à sua moda, roteirizando o clássico arco de histórias em quadrinhos intitulado Gótico Americano, na famosa saga do Monstro do Pântano. Convenhamos que Alan Moore dispensa comentários e qualquer tipo de apresentação. Tido como o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos e apelidado de O Mago, Moore ficou conhecido mundialmente por roteirizar obras monumentais que são lidas, relidas e discutidas até os dias de hoje, como Watchmen, V de Vingança, Miracleman, A Liga Extraordinária, Do Inferno, Batman Piada Mortal, Prometeia e tantos outros clássicos dos quadrinhos. Mas foi a partir da década de 80 que Alan Moore começaria a abalar a indústria dos quadrinhos, com obras como V de Vingança e Miracleman, escritas para a revista britânica Warrior. Contudo, foi no mercado norte-americano que Moore faria algo ainda mais ousado entre 83 e 87, com um personagem que andava meio esquecido pelos porões da DC Comics, um tal de Monstro do Pântano. Alan Moore faria com esse personagem estranho o que acabou se tornando em uma de suas marcas registradas quando o assunto era revitalizar personagens escanteados, atribuindo a eles uma nova roupagem com questionamentos densos, profundos e filosóficos. O arco gótico americano, publicado aqui no Brasil pela Panini entre os volumes 3 e 4 deste formato de Monstro do Pântano, é composto por histórias quase que episódicas, unidas por um propósito, em que nosso monstro é enviado por John Constantine a diversos estados americanos com o objetivo de enfrentar ameaças e, acima de tudo, entender a maldade que se agita no seio da sociedade americana e que se intensifica continuamente por conta dos rituais de uma sociedade secreta chamada brujeria, que busca despertar e soltar um mal absoluto sobre toda a existência.
E aqui vale um parênteses, pois não sei se existe alguma ligação. Não encontrei nada do tipo na internet, mas o título gótico americano que Alan Moore deu para o seu arco de histórias parece possuir referência direta ao famoso quadro de mesmo nome do pintor norte-americano Grant Wood. Pintada em 1930, a obra de Wood era vista como uma sátira do provincialismo quando foi lançada, interpretação que mudaria após a queda da moral dos americanos com a crise de 29, quando a obra passou a ser vista como uma exaltação da resiliência do povo do campo dos Estados Unidos. Penso que Moore parece ter utilizado o mesmo nome do quadro de Wood em seu arco de histórias com o objetivo de subverter o ideal de sociedade americana, contrapondo sua visão ao sentimento que o quadro passou a exercer após a crise. Ou seja, Alan Moore se propôs a expor as entranhas do verdadeiro gótico americano. Voltando para Monstro do Pântano, Alan Moore tece suas críticas em algumas histórias do arco, como ao racismo em Mudança Sulista e Estranhos Frutos, a questão do porte de armas na história Dança dos Fantasmas, ao nascimento de serial killers e suas representações midiáticas na história Bichos Papões e a repressão e opressão às mulheres na história A Maldição. Então vamos falar um pouco dessas histórias em especial. Em Mudança Sulista e Estranhos Frutos, os eventos acontecem na Louisiana e acompanham as gravações de uma novela de época onde o elenco é possuído por figuras escravagistas, bem típicas do sul dos Estados Unidos, repetindo suas posturas racistas e atos de tortura. O elenco acaba tentando recriar uma história que ocorreu de fato naquele universo há muitos anos, cabendo ao Monstro do Pântano interromper o desastre antes que seja tarde demais. A alusão à sociedade americana contemporânea é frequente, seja por meio de comentários racistas ou por meio das diversas formas de opressão ali presentes no set de gravação. Já em Dança dos Fantasmas, acompanhamos na Califórnia a dupla de casais David e Linda e Rod e Judy, que decidem invadir uma casa construída pela herdeira Amy Cambridge, como uma forma de desculpas aos espíritos vitimados pelas armas produzidas por sua família. Outra questão que afeta fortemente a sociedade americana, que se vê cercada por armas de fogo e por massacres que se repetem com uma regularidade assombrosa. Vale citar nessa história o epílogo, em que David, ao descobrir que sua mulher Linda te trai com seu amigo Rude, se dirige tranquilamente a uma loja, do mesmo jeito que vamos ao supermercado, para comprar uma arma e executar a sua mulher. A crítica à facilidade de se adquirir armas nos Estados Unidos me lembrou bastante umas cenas do documentário Bowling for Columbine, de Michael Moore. A história Bichos Papões acompanha o ponto de vista de um serial killer que tem como esporte contar o número de suas vítimas e que vai para a Louisiana em busca de seus próximos assassinatos. Comparando seu suposto sucesso com outros assassinos reais, como David Berkowitz, o filho de Sam, que aterrorizou Nova York na década de 70, e também com Charles Manson, líder da família Manson e mandante dos assassinatos de Tate LaBianca. Moore acaba assim questionando os tratamentos e os efeitos midiáticos que esses assassinos em série acabam recebendo nos Estados Unidos. E por fim, em A Maldição, a história se passa no Maine, onde temos uma mulher chamada Phoebe, que se transforma em lobisomem após se saturar de todo o ambiente de repressão e machismo que a sufoca, encontrando na morte no supermercado a única forma de se livrar da prisão a qual é submetida diariamente, seja em casa ou no trabalho. Nada mais positivo na crítica de Moore que, para tirar a própria vida, Phoebe se atira em um conjunto de facas expostas com os dizeres: "Boa nova para as donas de casa aqui". Essas são apenas 4 histórias que selecionei de um arco grande, que ainda trata, por exemplo, da questão do uso da energia nuclear, da busca do monstro do pântano pelo parlamento das árvores, e que vai culminar no final em uma guerra no mundo do além contra a escuridão primordial como conceito, que para descobrir sobre sua própria identidade, precisa do referencial da luz como contraponto, já que a escuridão que precede a luz só se define, só se caracteriza na comparação com o outro, da luz que nasce de si mesma. Lepore e Moore mostram com suas obras que o experimento de sociedade americana fracassou e que aquelas premissas poéticas escritas por Thomas Jefferson não se sustentam em nenhum momento de sua história. E é isso. Se possível, leia tudo que já foi produzido por Alan Moore, em especial sua fase no Monstro do Pântano. E não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário aí embaixo me dizendo se existe alguma ligação do nome do arco com o quadro do Grant Wood. E nos vemos numa próxima aqui no Garou.